Uma coisa que faz a diferença quando a gente vende muito na internet, sabe o que é? Time. Você só vai crescer até determinado lugar. Você vai precisar de um time, você vai precisar de pessoas. Muitas vezes, na cidade que você mora, você não vai ter pessoas capacitadas para essas funções, porque, no fundo, um negócio de e-commerce, vender na internet é muito novo. Pode ser que você não tenha um analista, pode ser que você não tenha um bom design, um bom fotógrafo, um bom editor, uma pessoa que saiba cadastrar, então você vai ter que treinar essas pessoas. E aqui o segredo é entender quais pessoas têm essas habilidades para você pegar essas pessoas e treinar e trazer para dentro da sua operação. Eu sou Sabrina Nunes e hoje, no vídeo incrível desse canal, você vai entender como selecionar, como recrutar, como encontrar a pessoa ideal para potencializar e fazer o seu negócio crescer. Porque a gente só cresce quando nós temos um time incrível juntos. E aqui eu tenho uma pessoa que cuida dessa parte de humanos para mim, que é a Amanda. A Amanda seleciona, ela entrevista, ela faz todo o processo de recrutamento. A gente tem algumas coisas que a Amanda vai mostrar para vocês, que são os nossos documentos que tem dentro da operação. Nós temos um documento de autorização de imagem, porque como a gente produz muito conteúdo, tá todo mundo filmando o tempo inteiro, então é interessante você ver. E no final desse vídeo, eu ainda vou pedir para o Thomas colocar aqui um vídeo que nós fizemos num dos dias que a gente faz um evento de cultura na empresa, que foi o dia que a pessoa se veste sem saber para onde vai. Eu tenho certeza que você vai curtir e vai fazer muita diferença na sua jornada. Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Amanda, eu sou da área de recursos humanos. Bom, para construir um time de excelência, o primeiro passo a gente precisa definir essa vaga. Então, o primeiro ponto é o alinhamento com o gestor. A gente precisa definir qual a vaga vai ser aberta, qual é o cargo, quais são as atividades, o horário de trabalho, se é uma vaga presencial, híbrida, home office, qual que é o horário de trabalho, salário e benefícios. Definido isso, a gente começa todo o processo de atração. O que é o processo de atração? É o processo de divulgação de vagas. Então, a gente vai divulgar essa vaga nos canais de redes sociais, sites de emprego, dependendo da região, a gente precisa divulgar em grupos de WhatsApp, redes sociais da região, jornal. Então, cada região tem a sua peculiaridade ali na hora de divulgar essa vaga. Algumas vagas são essenciais para cargos dentro do e-commerce. Então, os cargos hoje que a gente mais trabalha são consultor de vendas online, social media, designer. Esses são os principais, dentre outros cargos que também são muito importantes. Quando a gente começa a fazer uma divulgação de vaga, a gente precisa deixar essa vaga rodando, que a gente fala, para aumentar essa atração, pelo menos 7 dias. Por quê? Se você divulgar ela hoje, alguém vai ver, vai encaminhar para outra pessoa, você pode investir num tráfego para rodar essa vaga também. Geralmente, quando você coloca ela num site pago, no Macato, a Didi, enfim, essa vaga você tem que impulsionar ela dentro do site, para ela rodar mais, para ela ter um poder de atração maior. Quando você vai divulgar a vaga, é importante colocar o nome do cargo, a cidade, porque às vezes essa vaga vai rodar até para cidades vizinhas e as pessoas vão ver, não vão saber a cidade. Então, o nome do cargo, então, por exemplo, social media em Limeira. Requisitos: ter 18 anos completo, experiência na área, ensino médio, e aí você vai colocar os requisitos que são importantes para você dentro daquela função. E as principais responsabilidades do cargo, o que esse profissional vai fazer no dia a dia na empresa. Então, divulgou a vaga, deixa ela rodar pelo menos 7 dias e aí a gente começa a fazer uma triagem. O que é essa triagem? Nós vamos selecionar os currículos que recebemos, a gente vai receber bastante currículo, é normal quando divulga uma vaga, porém nem todos os currículos recebidos estarão de acordo com o perfil que você busca. Então a gente vai começar a triar esses currículos. Então às vezes é normal a gente divulgar uma vaga, receber 200 currículos, mas quando a gente começa a triar esses currículos, a gente vai ver que os perfis aderentes são 20, 30 no máximo, tá? Então, selecionados esses perfis que têm potencial, a gente inicia a etapa de pré-entrevista. O que é uma pré-entrevista? A gente vai entrar em contato com esse candidato
para fazer um alinhamento. Por quê? Às vezes o candidato manda o currículo na sua vaga, ele nem lembra que mandou, ou às vezes foi um terceiro que mandou, ou às vezes é a mãe, o pai, esposa, marido que acabou enviando esse currículo. Então você vai entrar em contato, vai falar: olá, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu sou da empresa Francisca, eu sou da empresa University e eu recebi o seu currículo para a vaga de social media. E aí você vai validar já nessa pré-entrevista com a pessoa, por telefone. Geralmente, o horário de trabalho: olha, eu recebi o seu currículo, você tem disponibilidade para trabalhar nesse horário? Por quê? Senão você vem avançando com essa pessoa em todo o processo seletivo, chega na última etapa, ela fala: mas eu não tenho essa disponibilidade de horário. Você perdeu o seu tempo e a pessoa também. Então, a gente tem que tentar sempre fazer de modo assertivo. Então, você já vai validar com ela a questão de horário, o horário de trabalho de segunda a sexta, de 8 às 18. Você vai validar com ela já o salário e benefícios, por isso que já é importante ter definido. E se nessa etapa você quiser deixar em aberto, você vai trabalhar com a pretensão. Então vai perguntar qual que é a sua pretensão salarial e de acordo com a pretensão você vai ver se está dentro ou fora do budget estipulado e você vai fazer um breve resumo das atividades. Olha, a vaga para trabalhar aqui presencialmente de segunda a sexta, vai fazer essa e essas atividades, ok? Ok, você realmente tem interesse? Tenho. E nessa etapa pode acontecer também, é normal nessa pré-entrevista, algumas pessoas falam: não, eu não sabia que trabalhava até às 6, eu não posso, ou eu não sabia que era presencial, eu não tenho disponibilidade. Por isso que é importante fazer essa pré-entrevista. As pessoas que tiverem aderência no perfil, tiver interesse, fizer sentido, aí sim a gente vai avançar para uma próxima etapa. O que é essa próxima etapa? É a entrevista, tá? A entrevista pode ser feita online ou presencial, tá? Do modo que você preferir. E sempre você vai começar abordando a pessoa e contando para ela sobre a empresa, tá? Para ela conhecer a empresa que ela está participando do processo seletivo, para ela entender um pouco do seu negócio, o que você faz, o que a sua empresa faz. Então, você vai contar um pouco da história da empresa, vai falar um pouco dessa vaga que você tem aberto, o que você busca. Na entrevista é muito importante alinhar expectativa comportamental também. Então falar: olha, eu preciso de uma pessoa responsável, comunicativa, que não falta, que cumpre os prazos, que cumpre os horários. E aí você vai fazer uma entrevista. Sempre na entrevista, quando você for pedir para ela começar, você sempre vai perguntar sobre ela, porque geralmente ela vai estar ansiosa, nervosa, e falar sobre ela acaba sendo um pouco mais fácil, porque ela está naquela tensão. Então você já fala: me conte um pouco sobre você, me fala um pouco sobre vocês. E aí a pessoa começa a falar, ela vai ali ficando mais relaxada e depois você vai fazendo as demais perguntas, tá? Então sempre perguntar com quem que a pessoa mora, casada, solteira, o que ela gosta de fazer, para você entender um pouco desse perfil dessa pessoa que vai vir trabalhar com você, que vai estar ali na sua empresa no dia a dia. Depois você vai perguntar sempre sobre os últimos empregos ou as últimas experiências, geralmente as últimas 3 experiências, para você entender um pouco o que ela fazia, como que era o dia a dia dela. Importante também você perguntar: você ainda está trabalhando? Estou. Por que você quer sair do seu trabalho? Não tem problema nenhum quando a pessoa está trabalhando, mas é interessante você entender a dinâmica de trabalho. Então, por exemplo, eu quero sair do meu trabalho porque onde eu estou não tenho mais oportunidade de crescimento, eu quero aprender coisas novas, me desenvolver. Ok, né? Todo mundo tem ali um momento que quer crescer, que quer se desenvolver, que quer encerrar aquele ciclo, faz parte. Eu quero sair do meu trabalho porque eu e o meu chefe, a gente não se dá bem. Opa, acendeu um alerta. Então, tenta investigar um pouco mais. O que acontece lá que te incomoda a ponto de querer sair? Me dá um exemplo. Por quê? Nessas situações, a gente precisa investigar um pouco para saber se é algum problema pontual. Então, por exemplo, realmente a empresa que a pessoa trabalha tem um problema, tem umas questões, ou é uma pessoa que de repente não aceita ordens, não segue regras, para vocês entenderem, tá? Geralmente sempre nos 3 últimos empregos vocês vão entender um pouco. Se for uma vaga técnica, então, por exemplo, uma vaga de social media, uma vaga de designer, a gente sempre aplica um teste técnico também para ver o conhecimento desse candidato. Porque às vezes a pessoa fala: você sabe fazer um post? Eu sei fazer, eu sei programar. E aí você contrata a pessoa, chega na hora, ela não sabe fazer. Então, sempre quando você for contratar para vaga técnica, sempre aplicar um teste técnico, tá? Você pode aplicar na empresa, se você tiver um espaço, um tempo ali que a pessoa consiga desenvolver, ou você pode passar um teste para ela posteriormente por e-mail, WhatsApp, e dar um prazo para ela concluir.
Após essa etapa de entrevista, né, se você que fizer a entrevista, você vai seguir com a admissão. Se for um RH que está fazendo, um gerente seu, ele vai passar para um outro responsável, uma entrevista final e segue. E aí segue o processo normal de admissão, exame médico, documentação, toda a parte burocrática e obrigatória que a gente segue no dia a dia. Na integração, após todo esse processo de admissão, a gente faz a integração do colaborador. Então, no primeiro dia que esse colaborador chega na empresa, ele vai assinar todas as documentações, contrato de trabalho, todas as partes documentais que tem burocrática, acordo de compensação de banco de horas, se houver na sua empresa, acordo de horas extras, vale transporte, todos os benefícios, tá? Então, ele vai assinar toda essa documentação. Uma documentação muito importante aqui, que a gente utiliza para todas as contratações, independente do cargo e da posição, é o termo de imagem, tá? E termo de sigilo e confidencialidade. O que é isso? O termo de imagem é um termo que o colaborador assina no momento que ele entra na empresa e ele assina que ele está autorizando a empresa a utilizar a imagem dele, seja por vídeo, voz, né, em qualquer meio de comunicação, sem nenhum custo adicional. E ele vai assinar ali no momento da admissão e colocar a data. Por que é importante ter esse documento? No dia a dia, às vezes na empresa, você vai filmar a sua expedição, você vai filmar o seu setor e às vezes vai aparecer aquele colaborador de fundo, de relance. Então você não pode divulgar uma imagem dele se ele não tiver uma autorização por escrito, tá? Então é importante que você tenha esse documento, né, com a assinatura do colaborador. Se você não tiver esse documento e amanhã ou depois ele ajuizar alguma coisa, você pode ter sérios problemas aí por ter praticado algo sem o consentimento dele. Então, oriento você a ter esse documento assinado. Então, por isso que hoje a gente já faz toda essa parte documental na integração, toda essa parte burocrática ele já assina. O termo de confidencialidade e sigilo também é muito importante. Por quê? Quando você traz um colaborador dentro da sua empresa, ele vai ter acesso a estratégias que você usa, que você compartilha com a empresa, informações confidenciais do teu negócio. Então, essas informações são da empresa, ele também não pode sair divulgando, né? Vamos supor que de repente ele faz lá um TikTok, um Instagram e começa a divulgar. Ah, na empresa que eu trabalho faz assim, assim, assim. Não. De fornecedor, né? Então, também ele não pode divulgar informações de fornecedores. Então, por isso que é importante ter esse documento assinado. Quando você tem esse documento assinado, esse termo de sigilo e confidencialidade, ele não pode divulgar essas informações. E se ele divulgar, então ele pode ser penalizado, por exemplo, com uma justa causa, ele pode ser demitido sem nenhum direito, ele pode ser processado e te pagar uma indenização. Então isso também compõe toda a parte de segurança jurídica da empresa. Então esse momento, quando você contrata um colaborador na integração, a primeira parte do dia é importante que você explique para ele como funciona as datas de pagamento, ele vai assinar todas essas documentações, né? A empresa assina, entrega a via para a pessoa, retém a via da empresa, né? Cada um com a sua via, você vai guardar esses documentos. Então, na integração também é um momento de você reforçar o alinhamento de cultura. Então, por exemplo, aqui na integração, quando a gente faz a contratação de um novo colaborador, após essa parte burocrática, a gente inicia o treinamento da empresa. Então, a gente explica sobre a nossa missão, visão, valores, onde a empresa está hoje, onde ela quer chegar, quais são as nossas políticas internas, o que pode, o que não pode, o que faz parte da nossa cultura. Então, por exemplo, a gente traz a questão muito forte de a gente não aceita nenhum tipo de discriminação, seja por sexo, raça, cor, religião. Então, a gente já orienta desde brincadeiras, de colocar apelido nas pessoas, porque a nossa cultura não aceita nenhum tipo de discriminação. Então, você vai trazendo já nessa integração coisas que são importantes na sua cultura. Questão de transparência, de respeito, a questão de ética, né? A questão de responsabilidade, compromisso. Então, nesse primeiro momento, é importante você já vir inserindo a sua cultura para esse colaborador entender como funciona a sua empresa. Pós esse período, né, de contratação, a pessoa vai ficar ali em experiência, né? Geralmente 90 dias, tem empresa que contrata 30 mais 60, aqui nós fazemos 45 mais 45 dias. Então, durante esse período de experiência também,
é realizado alguns treinamentos de cultura. Então, por exemplo, a pessoa entrou para trabalhar como social media, a responsável por ela vai passar os treinamentos, como é que funciona a empresa, como é que é a cultura, como é que é o dia a dia. A pessoa vai trabalhar em vendas, ela também vai receber esse treinamento. Então, durante esse período, a gente vai inserindo sempre a nossa cultura também. E quando alguém faz alguma coisa que não está de acordo, por exemplo, com a cultura, a gente vai sempre fazendo ali uns lembretes, que eu brinco, eu falo que são lembretes. Então, por exemplo, de repente alguém já colocou um apelidinho e falou, vem aqui, lindinha. Gente, olha, tem que chamar as pessoas pelo nome, não faz parte da nossa cultura. Então, você vai sempre relembrando as pessoas. E é importante também, anualmente, por exemplo, aqui na empresa, nós fazemos um treinamento de cultura 2 vezes no ano, onde a gente reforça a nossa cultura, as nossas políticas internas, porque isso é uma coisa que sempre tem que ser falada, sempre tem que estar em evidência, para que não caia no esquecimento e que a gente tenha cada vez mais uma cultura forte e engajada. Então, a gente vai trabalhando com ações aqui na empresa de engajamento com os colaboradores, a gente tem uma plataforma que chama Feeds, lá a gente fala um pouco sobre a nossa cultura, eles vão respondendo e vão fazendo ações dentro da plataforma, onde eles vão ganhando moedas e no final do mês converte essas moedas em premiações. Então, a todo momento a gente busca sempre estimular o engajamento e a nossa cultura. Hoje nós estamos diante de um grande desafio no mercado. Qual que é o nosso desafio, né? Um dos principais desafios são contratação. Por quê? O mercado passou por uma remodelação. Então, hoje, os novos profissionais que estão no mercado são perfis mais jovens, geração Z, e é um perfil muito diferente do que nós tínhamos no mercado há 20 anos atrás. Então, é uma geração mais imediatista, é uma geração que ela gosta de ter mais liberdade, é uma geração que ela não gosta de se sentir presa, é uma geração que nem todos sabem lidar bem com metas, né, com acompanhamentos. Então, a gente tem que trabalhar muito forte na questão de retenção de talentos. E para a gente reter, a gente tem que pensar, né, em benefícios. Então, benefícios são itens importantes que as pessoas acabam olhando numa empresa, por exemplo. Às vezes a pessoa fala, eu tenho um benefício, por exemplo, aqui de R$600 de vale alimentação. Se eu for trabalhar lá na questão Y, eu não tenho benefício. Então, isso a gente sempre vem trabalhando desde a contratação também. Quando a gente vai abrir uma vaga, às vezes não tem algum benefício, então a gente sempre orienta a incluir um benefício para essa vaga também ficar mais atrativa e você atrair os melhores talentos, né? Mas um ponto importante da retenção hoje, a gente tem que trabalhar muito a questão de clima, né? Então, essa geração é uma geração mais jovem, mas com muita energia, é uma geração que é muito bom, tudo que você comenta, eles são muito antenados em internet, em tecnologia, então tudo eles sabem, já ouviu falar. Então, esse é o muito lado positivo, mas é uma geração que a gente tem que trabalhar muito essa questão de cultura, de clima. Se você, por exemplo, não tem um clima tão amistoso, tão gostoso na sua empresa, é muito provável que as pessoas acabam não ficando, ou a pessoa fica 1 ou 2 meses ou sai. Um ponto importante, trabalhar a remuneração, porque é uma geração que quer ganhar bem, né? É uma geração que não quer trabalhar por X e ficar ali 20, 30 anos até se aposentar, igual as outras gerações tinha esse hábito de ficar mais tempo na empresa. Trabalhar muito forte na questão de plano de carreira. Então, a pessoa entrou como júnior ou como assistente, ela precisa ver aonde que ela consegue chegar. Ela precisa ver e entender que, por exemplo, se ela entrou ganhando R$2.000, ela não vai ganhar R$2.000 para sempre. Ela tem a oportunidade de crescer na sua empresa, seja crescer horizontal, né, ter aumentos de salário na mesma posição, ou crescer verticalmente. Então, tem que investir muito também em plano de carreira, que esse acaba sendo um diferencial nas empresas na hora de reter os talentos, né? Então, plano de carreira, os benefícios também ajudam muito, mas tem que ter esse diferencial, né? Qual que é o seu diferencial hoje para reter esses talentos? Além do plano de carreira,
a gente tem que trabalhar muito forte a questão da gestão, porque a gestão tem que entender também que é uma geração diferente para trabalhar, né? Claro que você tem que orientar, tem que cobrar quando necessário, mas você também tem que entender, tem que ser uma gestão muito aberta a ouvir, porque é uma geração que eles gostam muito de falar. Às vezes a gestão olha e fala, nossa, mas isso aqui é tão pequeno. Tá, mas você é o gestor, você tem que estar aberto a ouvir aquela dor do seu colaborador. Então, o principal é uma gestão aberta, né? Aberta a ouvir, aberta à mudança e trabalhar potencialmente no plano de carreira para que esse profissional veja que na sua empresa ele pode crescer e se desenvolver cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que a gente vai responder todas as dúvidas. Muito obrigada. E esse ano é meu ano do conteúdo. Eu estou produzindo muitos conteúdos aqui no YouTube. Então já chega, comenta o que você vende, fortaleça a nossa comunidade, divulga o seu negócio. E se tiver uma amiga empreendedora para você poder chamar para a gente ficar rica juntas, porque o objetivo aqui é ficar rica juntas. Nós vamos juntos nessa. Te vejo no próximo vídeo.